Ok, muito boa tarde. Meu nome é Rebeca Nantes Silva e o meu artigo chama-se A Universidade dos Mares. A justificativa desse artigo, na verdade, ele é derivado do meu trabalho de pesquisa, de dissertação de mestrado em design de moda, cujo nome é uma análise sobre o traje acadêmico português, um desenvolvimento projetual, e o foco em geral desse artigo em específico seria uma breve descrição histórica com enfoque na Universidade de Aveiro, mais especificamente da tua Universitária de Aveiro, a TUNA, e o enfoque específico é a questão do desenvolvimento projetual de um traje de veraneio requisitado pelos integrantes da TUNA de Aveiro. O tópico 1.1, que é a capa e canção em Aveiro, a capa, o sentimento e a expressão no trajar, eu discorro um pouco a despeito da composição entre música, ambiente, o próprio vestuário e as questões históricas regionais que envolvem de uma forma peculiar de uma forma peculiar essa questão entre a relação do aluno, que é integrante da TUNA acadêmica de Aveiro, e das pessoas que recebem essa mensagem nas apresentações, ou seja, o espectador. O sentimento que é gerado em volta dessa imagética. Por exemplo, quando nós temos um jovem, de uma forma geral, não só na Universidade de Aveiro, mas nas TUNAs de quaisquer universidades portuguesas, por ser uma cultura específica portuguesa, de ter a capa, o traje acadêmico em si, e haver essa relação com a música, com a performance, quando um jovem vestido de preto com essa capa e esses detalhamentos em verde que envolvem o traje da Universidade de Aveiro aparece performando ou em uma praça pública ou em algum evento da cidade, a expectativa e a experiência que gera no espectador é algo que chega a ser nostálgico. Então, é basicamente o que aborda essa questão que aborda o primeiro tópico. Aqui uma parte de uma das apresentações dos rapazes em um festival. No tópico 1.2, a canção que canta a canção que canta a história, basicamente é abordado como se deu, perdão, deixa-me só afastar esta parte para aqui. Como se deu, por exemplo, o aparecimento da primeira tuna de Aveiro, que foi a Tunga, em outubro de 1991, e com a junção com a Real Tuna de Aveiro, nasceu o que nós temos atualmente chamado de TUA, que é a Tua Universitária de Aveiro. E aqui nós temos também uma fotografia de um jornal, onde aparece o comunicado dessa junção. Basicamente, a mensagem que a Tuna, de uma forma assim, num contexto de tunas acadêmicas, num contexto onde envolve o traje acadêmico em si, conta muito da questão cultural, da questão local e regional, onde integra tanto a cultura acadêmica transcrita através do traje, então aqui nós podemos pegar a essência, por exemplo, do traje acadêmico de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e ao qual foi basicamente o primeiro de todos, e que as demais universidades do país usaram como base para fazer o seu próprio traje, mas também incluir nuances da cultura local, e é isso que basicamente as tunas também carregam dentro dos próprios grupos. As imagens características das tricanas, que são as mulheres que conviviam na época antigamente, as salineiras, no caso de Aveiro, o Marnoto, os moliceiros, que são os barcos, a própria Ria de Aveiro, são esses temas que são abordados nesse contexto da tuna, mais especificamente a Tuna de Aveiro. Espera só um minuto. Acho que pausou aqui. Pronto. O tópico 1.3, a Universidade dos Mares, fala basicamente de como se deu a ideia de criar um traje acadêmico,
nesse caso, um traje acadêmico para a Universidade de Aveiro. Deu-se em 1990 e houve, na verdade, uma comissão estudantil dentro da própria universidade, onde eles criaram uma instituição própria para o traje, para que eles pudessem, assim, criar um referendo, uma espécie de assembleia, de uma votação, em que os alunos pudessem partilhar das suas ideias, a partir de qual ponto há essa necessidade, e a necessidade que eles demonstraram seria a de pertencimento, identidade. Identidade do quê? Uma identidade regional. Que a Universidade de Aveiro tivesse um traje que tivesse a ver com as tradições também locais. No tópico 1.4, que são os 3 trajes, eu abordo basicamente o gabão, o grifo e o tertúlio. O gabão, porque sabe-se que regionalmente o traje da região de Aveiro, da semana, era costumeiro o traje castanho, no caso o gabão castanho, era-se usado pelos trabalhadores, e aos domingos o gabão preto, que é o traje domingueiro, né, que usava-se para ir às missas. Portanto, aqui o contexto histórico ele vem bem forte. Logo após o grifo, quando eles entram com essas 3 propostas do gabão, do grifo e do tertúlio, o grifo ele já passa para o traje preto, que tem essa relação com o preto do traje acadêmico, com o formato também, tanto é que se você for analisar o traje da Universidade de Aveiro, a capa é chamada do gabão, ou seja, a capa deles é o gabão da região de Aveiro. E depois de um tempo, primeiro foi estabelecido o grifo, depois de um tempo e mais votações, o tertúlio, que é o atual traje da universidade, que também carrega esses aspectos e características. Aqui nestas 3 imagens que eu consegui fotografar em entrevista com integrantes da Tuna, com veteranos e pessoas que passam por gerações que passaram pela Universidade de Aveiro. Temos aqui uma parte da capa que no caso seria o gabão, não consegui fotografar ele por inteiro, já era um traje muito, muito antigo, e esse aqui no meio seria o casaco do grifo. Era um pouco mais clássico, uma casaqueta um pouco maior, e por último o tertúlio, que é o traje atual. Aqui no tópico 1.5, a trajetória do traje na Universidade de Aveiro, nós temos o relato de quando houve a aprovação, depois desse referendo, a aprovação do traje, no caso o tertúlio, e a justificativa também de por que eles escolheram o tertúlio e, inclusive, a justificativa cultural que tivesse a ver com a própria região. Esses são pontos e características interessantes que também nós podemos observar no próprio Código de Faina, porque lá existem esses aspectos voltados à vestimenta dos alunos ao traje, de forma a valorizar, a supervalorizar e reafirmar a cultura regional inserida dentro da cultura acadêmica. Portanto, aqui nós temos um registro do Antiguinho, que é o antigo jornal da Universidade de Aveiro. É interessante que eles mantêm aqui, inclusive, o símbolo da universidade, o logo, que é o grifo. Não obstante, um dos 3 trajes, uma das 3 propostas do traje chamava-se grifo, justamente por ser o logo da universidade, então eles quiseram atribuir quando fizeram o referendo. Aqui, no tópico 1.6, eu descrevo um pouco da participação observativa e o início do processo criativo. Processo criativo e essa observação deu-se por frequência nos ensaios, entrevistas com o Rui Raposo, que foi um dos participantes veteranos, outros integrantes também, como o Luiz Panzer, que ajudou a, inclusive, editar as edições mais recentes do próprio Código de Faina, onde estão inclusas as tradições, as regras e a forma como o traje acadêmico deveria ser usado, referente à própria cultura de Aveiro e a cultura acadêmica. Aqui, no caso, temos um aluno, passei antes, trajando o tertúlio e trajando o tertúlio com o gabão, que é referente àquela imagem do gabão de domingo, onde tem a capa com essa parte um pouco mais curta acima e o capuz, porém aberto atrás.
e também participação no festival, o último festival que eles tiveram em abril do ano passado, nos dias 12 e 13 de abril, que foi o FITUA, Festival Internacional da Tua Universitária de Aveiro, onde os integrantes do grupo recebem, meio que como uma forma de confraternizar os anos que se passam, que a instituição, que no caso o grupo, foi que o grupo surgiu, confraternizar com tunas tanto de outras universidades portuguesas quanto tunas de outros países, como por exemplo tunas de Espanha, e etc. E esse foi o início do processo projetual, ao qual deriva no próximo artigo que será apresentado. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, por favor. Não sei. Rebeca, muito obrigado pela Eu que agradeço. tua apresentação. Gostei pessoalmente por uma segunda razão, sendo natural de Aveiro, é sempre bom ver esta evolução e tendo estudado na universidade e desconhecendo o projeto, dou-lhes parabéns. Não sei se alguém quer colocar alguma questão à Rebeca, ou se eventualmente, uma vez que vai apresentar o segundo artigo, que pelo que percebi tem alguma relação também com este. Sim, é a continuação deste.